Olá! Nesse vídeo você vai aprender um dos principais elementos da escrita científica, que é a citação direta de acordo com a ABNT. Eu sou o professor Paulo e esse é o canal Educa Science. Mas o que é a citação direta de acordo com a ABNT? Nós podemos considerar a citação direta como sendo uma transcrição de parte do texto que você quer usar no seu trabalho. Texto esse que pode ser um artigo científico, ou uma monografia de graduação, ou mesmo uma dissertação de mestrado e até tese de doutorado. E basicamente nós temos dois tipos de citação direta de acordo com a ABNT. O primeiro tipo é a citação direta curta, que é aquela que tem até 3 linhas, e o segundo tipo é a citação direta longa, que tem a partir de 4 linhas. Então, basicamente, para cada um desses tipos, você vai ter uma forma de referenciar os autores no corpo do trabalho. E aí, o corpo desse trabalho, ele vai apresentar duas maneiras de serem organizadas, né? Então, como que nós vamos referenciar esses autores no corpo do trabalho? A primeira forma é com o autor dentro do texto e a segunda forma com o autor fora do texto. E aí nós vamos entender qual é a diferença básica dessas duas formas de referenciar os autores no corpo do texto. Vamos utilizar um exemplo de um trecho adaptado, retirado de um livro denominado Neurociência e Educação, dos autores Cossenza e Guerra, de 2011, e essa página fictícia 52. Então a ideia é usar este trecho para nós fazermos a nossa transcrição. Essa transcrição nós chamamos de citação direta. Então, o primeiro tipo, que é a citação direta curta, como nós já vimos, de até 3 linhas, é com o autor dentro do texto. Então, veja como que deve ser grafado esse autor quando ele está dentro do texto. Com o autor dentro do texto, a escrita ela vai ficar da seguinte forma. Eu vou escrever Cossenza e Guerra, 2011, página 52, que é do nosso exemplo. Veja que a grafia dos autores, ela obedece a primeira letra maiúscula e as demais minúscula, e os sobrenomes são separados pela conjunção e. No próximo exemplo, quando é o autor fora do texto, essa configuração vai mudar. Então vamos lá, vamos retirar uma citação de até 3 linhas para o nosso exemplo, né? Nós vamos utilizar essas duas primeiras linhas aqui do nosso trecho, que serão transportadas e transformadas em citação direta curta, primeiramente com os autores dentro do texto. Então eu já tenho aqui Cossenza e Guerra. Vou utilizar um desses termos de entrada que nós temos aqui, segundo, conforme, de acordo. Você pode usar qualquer um deles ou outros também que possa encontrar, e que serão os termos que devem ser colocados antes dos autores. Nós vamos escolher aqui o termo segundo, Então, segundo Cossenza e Guerra, 2011, página 52, vírgula. Aí eu preciso colocar aspas no início e no final, quando a citação direta tem até 3 linhas, Então, segundo Cossenza e Guerra, 2011, página 52, aí você tem a citação direta
até aqui o final da palavra indivíduo. Veja que eu coloquei segundo, mas eu poderia colocar qualquer uma dessas duas aqui. Com o autor fora do texto, eu não tenho a necessidade de usar esses termos de entrada. Veja também que esses termos de entrada, eles não necessariamente precisam aparecer no início da citação. Eles poderiam ser colocados também ou no meio de um trecho ou mesmo no final da citação, que aí nós colocaríamos da seguinte forma se nós decidíssemos colocá-los ao final. Eu vou repetir aqui a citação direta curta, aí no final eu colocaria, vou usar agora o conforme, aí uso a mesma configuração do exemplo acima. Cossenza e Guerra, 2011, página 52. Então eu posso colocar no início, eu posso colocar ao final, mas todos com os autores fazendo parte do texto, por isso eles têm que ser grafados dessa forma, ok? E como fica com o autor fora do texto? Eu não vou ter a preocupação de usar os termos de entrada, né? Então eu vou copiar a mesma citação, nosso exemplo, só que agora eu vou ter algumas mudanças na forma de grafar os nossos autores. O parêntese ele vai envolver do primeiro sobrenome até a página. No lugar do E eu vou usar um ponto e vírgula e eu tenho que usar tudo em caixa alta, separar os sobrenomes do ano de publicação por uma vírgula. Então aqui nós temos a citação direta curta com o autor fora do texto. E aí basicamente qual é a diferença da citação com o autor dentro do texto para a citação com o autor fora do texto? É justamente a grafia dos autores, né, dos sobrenomes dos autores. Dentro do texto somente a primeira maiúscula, fora do texto todas as letras maiúsculas. Dentro do texto uso da conjunção e, fora do texto uso do ponto e vírgula para separar os autores. Ambos você coloca aspas, ambos você coloca o número da página. Agora nós temos a citação direta longa, que é aquela que possui a partir de 4 linhas. E aí nós vamos ter uma diferença também nessa configuração. Utilizando o nosso trecho, nós vamos pegar essas últimas linhas que vai da palavra além até a palavra aprendizagem. Então nós vamos transcrever esse trecho. Veja que ele veio na mesma configuração anterior, então nós precisamos fazer algumas adaptações, porque de acordo com a ABNT, a citação direta longa precisa ter fonte 10, você vai em parágrafo, o espaçamento entre linhas simples, você vai em layout, parágrafo, recuo para a esquerda, você vai colocar 4 centímetros. As aspas não são inseridas nesse tipo de citação longa. Com o autor dentro do texto, vai ser o mesmo procedimento da citação direta curta. Em que sentido? No sentido de que nós vamos colocar o termo de entrada, né? Segundo Cossenza e Guerra, 2011, página 52.
dois pontos. Então, com o autor dentro do texto, eu uso o termo de entrada, segundo Cossenza e Guerra, 2011, página 52, e depois nós temos a citação direta longa. Agora eu vou mostrar também como fazer com o autor fora do texto, né? Então, do mesmo jeito, nós vamos copiar o trecho, as configurações elas são as mesmas, ou seja, fonte 10, parágrafo, espaçamento entre linhas simples, layout, parágrafo, recuo para a esquerda 4 centímetros, ok? Só que agora eu não vou ter mais aqueles termos de entrada e eu vou colocar o Cossenza e Guerra ao final da citação. Cossenza, ponto e vírgula, Guerra, vírgula, 2011, vírgula, página 52. Então veja a diferença das duas citações. Nós vamos até juntar aqui para observar a diferença entre elas, né? Com o autor dentro do texto e com o autor fora do texto. Essas dúvidas os alunos eles perguntam sempre quando estão fazendo o TCC, quando estão fazendo o seu trabalho de conclusão de curso, e esse vídeo ele tem essa intenção de sanar as dúvidas em relação à citação direta, seja ela curta ou longa. E se você achou interessante o conteúdo desse vídeo, peço que ajude o nosso trabalho, né, deixando seu like, se inscrevendo no canal, e também pode deixar suas dúvidas e considerações gerais nos comentários aqui embaixo, para que a gente possa continuar nesse projeto e desenvolver mais vídeos sempre relacionados à educação e à ciência. Muito obrigado.